Olá, você que está aí. Hoje, mais uma vez, a gente vai trazer aqui um episódio que vai ao ar toda terça e toda quinta-feira para ajudar profissionais do digital a faturar 2.000 por mês por cliente, atendendo clínicas e consultórios de profissionais de saúde. Eu sou o Daniel, sou cirurgião vascular. Tive que aprender marketing para atrair novos pacientes, porque, infelizmente, já gastei muito dinheiro com a agência e as mídias tradicionais. E aqui eu resolvi não ensinar meus colegas, muitas vezes profissionais da saúde, a fazer isso porque eles não querem, eles têm uma habilidade e querem que outras pessoas pudessem ajudar eles a faturar mais através do digital. Eles hoje não têm tempo nem energia mais e vêm se frustrando cada vez mais ainda com essa questão do marketing. E aí eu quero ensinar você hoje do digital, que trabalha como designer, como copy, como gestor de tráfego, a poder realmente ajudar, agregando valor a esses profissionais e com certeza faturar muito mais do que apenas vendendo apenas uma ferramenta ou um serviço que talvez você já venda hoje. Nesse episódio nós vamos falar aí, como eu já disse, do profissional de digital que acaba trabalhando muito e não tem resultado, ou seja, precisa toda vez ter novos clientes porque ele só oferece ferramenta, serviços, e talvez hoje já estejam sendo substituídos aí pela inteligência artificial. Se você conhece alguém, clica no aviãozinho, compartilha com essa pessoa, e se é você, essa pessoa que está precisando melhorar e agregar valor a esses profissionais e quer se tornar um estrategista digital de saúde, esse vídeo é para você, fica até o final, pega papel e caneta, que a gente vai destrinchar aí esse tema de hoje. Trago aqui a importância de falar sobre isso, porque as agências ainda estão inseridas hoje no mundo do engajamento, ou seja, posts com design muito bonitos, gestão de tráfego para clientes de diversos nichos e muitas vezes isso não se aplica ao profissional de saúde. Por que que eu digo isso? Porque eu já passei por isso e hoje decidi aprender ao longo aí de 7 anos fazendo cursos e mais cursos, adaptando uma estratégia aqui, outra ali, até que eu conseguisse começar a ter meus resultados na minha própria clínica. E hoje o que a gente mais vê ainda são agências que prometem resultados, mas infelizmente não entregam. Por quê? É um nicho muito específico e cada vez aumenta mais. É por isso que a gente precisa de um passo a passo para chegar aí a entregar resultado e não mais apenas um post ou uma gestão de tráfego e leads. Porque se o lead não vira cliente, não tem faturamento. Então, hoje é muito importante estar alinhado com ferramentas que possam estar aí entregando esses resultados aí para profissionais de saúde, sejam eles médicos, sejam eles nutricionistas, psicólogos, terapeutas das mais diversas cidades. Então, se você é do interior, não é da capital, você também pode ter clientes, agregar valor e com certeza faturar muito mais do que só viver de freelance. Eu acredito que como você pode faturar mais trabalhando menos? É exatamente aquilo que a gente trouxe anteriormente. Você foca, a partir do momento que você tem um foco em determinado nicho, você deixa apenas de fazer natação e passa a fazer o mergulho. Você passa a entender como aquele nicho funciona, como aquele negócio funciona. E muitas vezes passa até a entender como o seu cliente, em vez de ter 10, ter apenas 2 ou 3, você entende a identidade do comunicador, como essa pessoa se comunica, como é que você vai alinhar essa comunicação dentro do passo a passo estratégico. Para quê? Para que a pessoa entre em contato, que a gente considera no funil, que a gente chama de lead frio, ela possa entrar no primeiro contato e, no momento que estiver frente a frente aí no consultório e na clínica, ser a mesma pessoa, e não aquela coisa do post bonito e a hora que você chega na frente do profissional é uma coisa totalmente diferente. Isso acaba passando uma imagem totalmente distorcida do digital e do que é real. Isso impacta também naquilo que você vai oferecer no pós, ou seja, as indicações dessas pessoas. Quando você tem uma comunicação toda alinhada de acordo com esse perfil, com certeza você vai ter um diferencial e você pode passar aí a cobrar mais por causa disso. E qual que é o problema dessa distorção aí entre o digital e o real? Eu posso dar um exemplo no meu Instagram. Se eu quiser muito engajamento, eu coloco uma foto do meu cachorro e minha, e provavelmente eu vou ter mais curtidas com isso. Mas por que ter essa curtida?
né? Eu não tenho um funil, ou seja, um caminho que vai levar. Aquilo não é informação, é apenas uma foto que você vai tirar. É errado fazer isso? De maneira alguma. Porém, tem que estar tudo dentro de uma estratégia alinhada. E talvez você não faça isso no seu feed, mas sim nos stories. Hoje, o que se passa pelos vendedores de curso do marketing digital é que você deva postar muito, colocar dancinhas e reels, colocar o áudio do trend, e não necessariamente isso vai se converter ao final do mês em resultado. Eu até te faço um desafio. Veja essas pessoas que façam, principalmente da área da saúde, se realmente elas têm resultado ou impacto. Ligue para elas, ligue no consultório e entenda como é que funciona esse passo a passo. E talvez você vai se surpreender, porque nada é aquilo do digital. Hoje, algumas pessoas que têm resultado realmente fazem o arroz com feijão bem feito, ou seja, entendem aquilo que o público quer. Então, a primeira coisa que eu digo é a entrevista com o seu cliente. A resposta para as perguntas está no seu cliente. Se você fizer uma entrevista com essa pessoa, ou seja, com o seu próprio portfólio de pacientes do seu cliente futuro, profissional da saúde, você passa a entender aquilo que ele tem de mais dúvidas. E você começa a construir toda uma comunicação alinhada a essas dúvidas. E provavelmente, do outro lado da tela, alguém fala: nossa, eu pensei nisso também. Provavelmente, existem pessoas que também têm essa dúvida que você não está tirando. Ao invés de postar o gatinho ou o cachorro, você pode postar um conteúdo que com certeza vai agregar na vida dela. E a partir desse momento, não entenda isso como sendo: nossa, que legal, já vou marcar uma consulta. Isso é longo prazo. As pessoas estão em momentos diferentes do funil. Existe aquela pessoa que está com determinada dor, com determinado problema, e ela já vai marcar. Mas existe uma pessoa que está entrando em contato com o seu cliente, e talvez seja um primeiro passo para que essa pessoa passe a te acompanhar de maneira mais frequente. Essa é uma falácia grande, né, que a gente vê de pessoas que dizem que se não tiver like, não tiver engajamento, não adianta nada usar a rede social. Eu conheço grandes clínicas que particularmente não têm Instagram hoje em dia, que é a rede do momento, e que criaram uma estratégia de SEO e faturam mais de 100, 200 mil reais mês com apenas essa estratégia, através de blog, e não necessariamente um canal apenas, como sendo o Instagram. É que acaba sendo a mídia do momento, todo mundo acaba consumindo, mas a gente tem que lembrar que o Instagram é uma mídia de dispersão. Ou seja, as pessoas observam e rolam. Se você não chamar atenção, principalmente com perguntas estratégicas, quando a gente vai falar de profissionais da saúde, de nada adianta. Você pode postar, aquilo que eu falei, de gatinho, a sua foto, a sua praia, e você ter uma curtida muito legal, mas muitas vezes de colegas de profissão, da sua família, e não necessariamente daquela pessoa que pode vir a ser o seu cliente. Não que você não deva fazer, mas isso não deve ser o cerne da sua estratégia. A sua estratégia precisa estar alinhada entre conteúdo, tráfego, conversão. E aí, ao longo do tempo, você potencializa esses resultados estruturando. É por isso que o estrategista digital não vai vender ferramenta, e sim um processo. E esse processo pode levar 3 até 6 meses. Afinal, é assim que se chega a um resultado. Uma empresa não abre e começa a dar lucro no dia seguinte. Ao passo que, se você é um estrategista e entende, entra dentro do negócio do seu cliente, você consegue estruturar os processos dentro do bastidor do seu cliente para que ele tenha aí sim resultado e você seja enxergado como uma pessoa de valor. Você não vai ser provavelmente demitido e cada vez mais pode cobrar por isso, aí sim, trabalhando menos. É possível ter uma estratégia sólida no Instagram, não ter engajamento e resultado mesmo assim? Com certeza. Existem hoje algumas pessoas que não têm utilizado tanto a frequência alta de posts, mas no momento de uma criação de um funil ou automações desse funil hoje, como ferramentas como o ManyChat, você consegue ter uma escala maior com um investimento muito menor e resultados, que é o quê para o seu profissional de saúde? Ter pacientes chegando na clínica dele. Então, essa construção vai, existem diversas variáveis, mas vai fazer com que você chegue mais rápido ao resultado. Primeiro de tudo,
entendendo quem é a pessoa que está te contratando, o que ela quer do seu serviço, por que ela quer o seu serviço. E muitas vezes no que a gente chama de entrevista estratégica, nós entenderemos que talvez não seja aquilo que ela queira. Ela esteja buscando engajamento, mas no fundo ela quer resultado de clientes. E você vai mostrar para ela que, inclusive, ela não precisa postar com uma frequência muito alta, mas sim de maneira estratégica, com a comunicação alinhada ao que ela é e ao que ela entrega. Mas existe uma pergunta frequente, mas Daniel, eu estou atolado de trabalho agora. É exatamente por isso que você deve pensar em mudar e construir um negócio, e não apenas vender serviço. Senão você vira o novo CLT. Né? A gente até brinca com alguns colegas e outros estrategistas em que a gente já participou, seja em masterminds que nós fazemos parte, em que o profissional que só vende ferramenta é o novo CLT digital. Ele acaba precisando de vários clientes e trabalha muitas vezes muito mais do que ele trabalharia de 8 horas da manhã às 5 da tarde. Ele leva trabalho para casa, afinal ele está frequentemente trabalhando de casa. E aí nós vemos cargas horárias de 16, 18 horas para entregar. Se você promete entregar em 3 dias, às vezes você está abarrotado de serviço e vendendo seu post a R$ 49. E, a meu ver, isso numa construção, quando a gente pensa de longo prazo, ela não é viável. Exemplo, plataformas de assinatura que hoje já entregam posts prontos ou templates para serem utilizados, que vão fazer com que a inteligência artificial acabe simplesmente substituindo aquilo que você faz hoje de uma maneira automática e com um custo muito menor. E por exatamente não agregar valor ao seu cliente, talvez você seja o primeiro a ser demitido aí do digital. E talvez você fique travado e volte atrás, voltando aí para o emprego do mundo físico, ou tendo que, de novo, voltar a vender a sua hora. Se eu pegar um cliente de saúde agora, cobrando 2.000 por mês, eu vou ter de dar atenção demais para ele e vou acabar perdendo outros. Isso é uma grande falácia e eu quero aqui te trazer um pequeno insight. Exatamente por você não ter um período curto de entrega de resultado e você, a partir do momento que você entende essa pessoa e constrói todo um processo, você pode aí trabalhar com 3 até 6 meses, nós vamos ter um passo a passo e esse passo a passo te dá tempo suficiente para construir algo que seja sólido, totalmente diferente de você continuar investindo, seja vendendo post, seja vendendo curtida, ou uma gestão de tráfego que é um mês, e ao final do mês, se você não entregar resultado, automaticamente você pode ser trocado. É por isso que, novamente, a gente está falando de uma construção de negócio. Quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando de tempo até chegada. Isso é uma das coisas que a gente sempre fala. Eu mesmo já peguei alguns colegas e faço esse trabalho, né, para esses colegas e nós sempre alinhamos 4 a 6 meses, passo a passo, porque às vezes é preciso alinhar a identidade do comunicador, a maneira com que ele vai se tornar confortável ao transmitir a mensagem dele, inteligência de mídia digital, ou seja, investimentos poucos no início para que a inteligência artificial entenda aquele público e consiga construir. Eu até gosto de comentar como se fosse uma vestimenta, um terno sob medida para aquela pessoa. E quando você tem essas pessoas focadas em resultados de longo prazo, com certeza você vai ter tempo e muito melhor qualidade de vida, seja para entrega de resultados, seja para você, e um tempo com, muitas vezes, a sua família ou para ter um hobby. Então, acredito que você construir um negócio de longo prazo com tempos diferentes de entrega vai fazer com que, com certeza, você agregue realmente um valor real para o seu cliente, não apenas entrega de ferramenta que da manhã, de hoje para amanhã, você pode perder esse cliente, precisar conquistar outro, e muitas vezes, com a entrada de novos profissionais do digital, cada vez mais brigar por menores preços, ao invés de estar no topo da cadeia brigando aí por valor. Você conhece alguém que consegue gastar pouco tempo planejando e executando estratégia? Particularmente, não. Eu preciso de entendimento, entender aonde eu estou jogando, entender o meu público, entender aquilo que eu quero, as métricas, seja anteriores, seja atuais, as futuras, para aí sim construir um planejamento.
de curto, de médio e de longo prazo. Então, curto prazo é muito difícil e é por isso que, desde o seu primeiro cliente, foque sempre em processo, em construção e alinhamento de expectativas para que você chegue longe junto com o seu cliente e não apenas rápido, né? É uma promessa que muitas vezes a gente vê que não. Talvez você esteja no marketing digital e não assistiu nem chegou ao final desse curso e foi para a aplicação e talvez não tenha tido resultado até hoje. Então, se você está aqui, eu quero que você entenda que é uma construção, é um passo a passo. Você está em resultado construído com o tempo. Mas como falar isso para o profissional de saúde? Os caras querem resultados rápidos. Estão sendo bombardeados por essas propagandas doidas de lançamentos. Grande parte desses profissionais nem conhece nada do que você provavelmente já tenha feito. Se você for falar de Facebook e uma conta business, grande parte desses profissionais ouso dizer que nunca tem ouvido falar. É um mercado que só cresce, mas é um mercado que ainda é muito carente. É tanto que buscam agências tradicionais e vivem trocando de agência porque há um desalinhamento com esses resultados. E aí eu volto lá atrás e digo, a partir de uma entrevista, você precisa entender o porquê o seu cliente quer aquele resultado e não simplesmente entregar uma ferramenta ou um engajamento. Então, foque sempre na estratégia e no negócio. A partir do momento que você foca nisso, você deixa todas as ferramentas de lado. E mais uma, se essas ferramentas forem atualizadas e mudar o cenário, você está pronto no final, você só está usando essas ferramentas dentro daquela estratégia. E a gente fala da questão do camaleão. Você sempre pode estar mudando, desde que o resultado venha sendo mantido e superado ao longo do tempo. E é uma pergunta frequente, o que eu faço como profissional digital hoje que pode prejudicar com que eu pegue um cliente da saúde? Repetir aquilo que a agência de marketing faz, ou seja, prometer resultados rápidos ou apenas um conteúdo que talvez não seja o conteúdo para o público daquela pessoa. Então, existem variáveis que precisam ser levadas em conta. E se você, novamente, vai repetir aquilo que vem sendo feito pela maioria das agências hoje, que enxergaram no mercado de profissionais da saúde um baita nicho e estão explorando esse mercado, infelizmente, de uma maneira que não se consegue obter esse resultado e as trocas são cada vez maiores, a minha sugestão é que você apenas não repita e passe a pensar como um estrategista. Existem ferramentas, aqui nesse vídeo a gente não consegue aprofundar todas, então a gente vai ter outros conteúdos aí que vão poder te ajudar a dar esses primeiros passos de construir os seus negócios. Uma pergunta frequente é, eu tenho um cliente da farmácia, que eu já fiz alguma coisa com eles e deu resultado lá. Será que funciona aqui? Talvez funcione, mas para isso você precisa entender novamente o que o seu cliente quer de você. Não necessariamente será a mesma estratégia que você entregou para a farmácia. Afinal, o objetivo dele é venda em volume. E quando a gente fala de clientes profissionais que vendem serviços, talvez não caiba aquela estratégia. Por isso que você precisa dominar os processos e não, novamente, as ferramentas. Quando você domina processos, você consegue movimentar as ferramentas e alinhar. É como a gente diz, né? O produto não influencia no resultado. A ordem do produto, desculpe, não influencia no resultado. Então, nós conseguimos, dentro de um processo, alinhar ferramentas de acordo especificamente com cada tipo de cliente. E se você for focado apenas no nicho de saúde, talvez essas estratégias sejam similares e não iguais, né? Então, esse é o foco que a gente sempre traz em tempo, entendimento, aplicação, avaliação e resultado. Uma das coisas que os profissionais de saúde mais desejam e que muitas vezes não são atendidos é realmente estar alinhado à sua comunicação. Muitas vezes esses profissionais, isso é muito comum em vários congressos em que eu já palestrei, o que eles mais reclamam é, nossa, eu preciso rever o texto que foi feito para mim, porque parece que ou eu não estou falando, ou eu até tenho erros de português que estão sendo feitos por agências.
ou muitas vezes trainees de agências. Por quê? Eles estão focados em entregar apenas o que foi solicitado. E aí há uma dicotomia, ou seja, as pessoas querem mais pacientes, mas o que eles estão entregando é apenas um conteúdo que talvez seja raso e não funcione para aquele público. E hoje, cada vez mais é preciso entender aquilo que o público busca no profissional da saúde. Por quê? O Instagram derrubou muito o engajamento. E você ter uma estratégia de investimento dentro da plataforma, e quanto mais assertivo você for dentro dessa estratégia, melhores serão os resultados. E muito se fala hoje de gestão de tráfego do custo por lead. Existe um equívoco em que as pessoas estão levando muito para o digital. Talvez o custo por lead do profissional da saúde seja maior, mas pense bem, o serviço vendido por ele também vai ser 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes maior também. Então, é o cuidado de não aumentar demais o custo, porque existem outros custos inerentes dentro de uma clínica, porém, muitas vezes se fala em centavos de custo de aquisição e o profissional da saúde pode chegar a 5, 7, muitas vezes até R$ 10, desde que ele ofereça um serviço que seja 10 vezes mais do que isso. Então, novamente, quando a gente fala de profissional da saúde, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que é colocado como paradigma do digital hoje. A gente vê hoje na internet muita gente falando que o custo por lead é o mais importante na estratégia de tráfego. Não necessariamente. Se você tem, eu particularmente para a saúde, penso em custos de aquisição desse cliente. Então, seria o mais importante, desde que dentro de um processo, à medida que ele chega na sua clínica, ele tem um ticket médio, ou seja, você vai converter, e aí custo de aquisição de cliente, taxa de conversão serão as métricas mais importantes aí quando nós falamos de clínicas, consultórios, porque existe um portfólio de tratamentos, muitas vezes uma esteira de produtos e serviços dentro daquela clínica, em que você só vai custo de aquisição uma vez. Essa pessoa, voltando para o digital, não vai precisar fazer um novo lançamento. Você já tem aquela pessoa dentro da sua clínica e você passa a ter uma lista que é sua. Então, esse custo de aquisição pode ser mais alto. Como é que eu posso medir isso? Hoje existem plataformas de CRM integradas, né, em que você faz aí um anúncio, a partir do momento que ela clicou para aquele anúncio, ela cai dentro de um cadastro, e a partir desse cadastro, o seu time de atendimento da clínica fará uma busca ativa, ou seja, participará de uma outra estratégia, de um outro momento, que é a aquisição realmente desse paciente, muitas vezes entrando em contato via WhatsApp. E assim, chegar na clínica e durante a sua pré-consulta, você saber a origem da onde esse paciente está vindo. Muitas vezes existem clínicas, assim como eu já fiz, em que a gente descobre até o post em que ela viu e que motivou ela a ter chegado aí ao nosso consultório. Então, existe uma fase de cruzamento de dados numa primeira etapa, da entrega do tráfego, com uma segunda etapa do seu time de atendimento e com a pessoa já na sua clínica. E aí, na hora de avaliar essas métricas, elas precisam estar em conjunto, um pouco diferente que a do digital. É por isso que é uma grande oportunidade ainda. Pouca gente faz isso, acredito que quase ninguém, a não ser aqueles que sejam especialistas ou que, assim como eu, pensem um consultório como um negócio e busquem essas ferramentas adaptadas especificamente para o nicho da saúde. E muitas vezes as pessoas até me questionam, será que é só para médico? Existem outras possibilidades de dentistas, psicólogos? Eu digo que com certeza. O profissional da saúde e a maneira com que as pessoas buscam saúde, pense você como a sua mãe, como a sua irmã, como a sua prima, ou até você mesmo, procura por saúde. Você tem saúde dentária, saúde mental, saúde física. Se você tiver algum problema voltar para pressão, diabetes, você procura esses profissionais. Então, essas estratégias, como eu disse, são similares, mas não necessariamente iguais. E aquilo que funciona para um pode talvez não funcionar para outro. É por isso que aí entra a beleza da estratégia. Você não precisa ter a mesma ferramenta para todo mundo. Você pode organizar de acordo com cada porte de clínica, cada unidade de negócio, cada estágio de negócio.
assim como os negócios de saúde que estão em estágios, muitas vezes aquele profissional que está começando, você também, como estrategista, vai passar por estágios, desde o primeiro cliente, foca em dar resultado para o primeiro cliente, a partir daí você provavelmente terá indicação de mais 1, 2 clientes dentro da mesma área, dentro do mesmo nicho de saúde. E aí a estratégia pode cada vez mais agregar valor a você. Você pode passar a ganhar 2, 6, 10, até se tornar uma agência com times que trabalhem para você e você se torne um empresário do negócio digital de estratégia da saúde. Esse é o nosso foco ao longo do tempo, construir uma comunidade que cada vez mais entregue valor a esses profissionais, para que esses profissionais consigam entregar habilidades e saúde, que é aquilo que eles são treinados a fazer. E eu espero que você faça parte aí dessa nova mudança, desse novo mercado que tem surgido aí ao longo de pouco tempo e principalmente no pós-pandemia, em que deixou de ser um diferencial estar no digital para ser uma necessidade. Uma nova porta se abre, o oceano azul de oportunidades estão à nossa frente e a gente ainda insiste em ficar vendendo apenas ferramenta e não mais processos e estratégias. Então, foi esse mais um episódio aqui do Consultório de Valor. Espero que você tenha gostado, anotado, tirado alguns insights. Clica aqui embaixo, siga os nossos canais no Instagram, aqui no YouTube. E, se você tiver alguma dúvida sobre estratégias digitais da saúde, coloca aqui nos comentários que eu vou responder e, de repente, pode até virar um tema do nosso próximo vídeo. Espero você. Um forte abraço. Até mais.